Daí, pessoal, mais uma resolução. A função quadrática L igual a menos t ao quadrado mais 6t menos 1 indica o lucro de uma empresa nos seus 4 primeiros bimestres de implantação, onde L representa o lucro em milhares de reais e T os bimestres que se passaram desde a fundação da empresa. Deseja-se que o lucro passe a ser 3 vezes maior que o máximo valor do período dado pela função, de quanto se espera que seja o lucro máximo em reais. Bom, então eu tenho que esta função, ela estabelece o comportamento do lucro numa quantidade de milhares de reais, ou seja, a quantidade de quantos R$ 1.000 acontece ao longo dos t bimestres. Então, cada um valor de t significa um bimestre. Então, se eu faço t igual a 1, significa que eu tenho um bimestre, então são 2 meses. Se eu faço um t igual a 2, são 4 meses. Se eu faço um t igual a 3, são 6 meses e assim por diante. Então, o t é o número de bimestres e L o lucro em número de R$ 1.000. O que está pedindo no exercício? Que o lucro ele triplique, né? O lucro passe a ser 3 vezes maior do que o máximo de lucro já obtido nesse período. Então, eu preciso encontrar o lucro máximo para depois, então, multiplicar por 3. Então, meu primeiro objetivo nesse exercício é encontrar o lucro máximo. Em exercícios de funções, de vez em quando aparece numa situação dada por um problema a palavra máximo ou a palavra mínimo. No caso de ser uma função do segundo grau, uma função quadrática, uma função do segundo grau, deixa eu colocar para ti aqui, ó. Quando a função for do segundo grau, máximo e mínimo pedido, quando ele falar em máximo e falar em mínimo, preço máximo, lucro máximo, altura máxima, lucro mínimo, altura mínima, peso mínimo. Então, quando tem uma situação estabelecida através de uma função do segundo grau e temos aí a situação de máximo ou de mínimo, é porque ele está falando sobre vértice da função, o ponto vértice. E outra situação em que aparece também, que é comum que aparece as palavras máximo e mínimo, é quando eu tenho, no meu caso, uma função trigonométrica, em seno e cosseno, o valor de máximo e o valor de mínimo também. E aí tu vai ter numa função trigonométrica, se fosse uma lei trigonométrica, tu ficaria com aquela situação, que acho que não vai fazer de outra cor, onde seno e cosseno, eles variam, os valores de seno e cosseno de x variam no intervalo de -1 até 1. Então, aí eu tenho duas situações em funções, onde eu tenho máximo e mínimo, basicamente nesses dois casos aí. Bom, voltando para cá, a função do segundo grau, eu quero o lucro máximo. Eu vou escrever para ti aqui, ó, que o lucro é dado por L. Olha só, L representa o lucro, então esse L funciona como o y. Esse L aqui, então, ele funciona como o y da função. E o t funciona o número de bimestres. Então, esse t ele está fazendo papel de x. Ok. Quando ele pede, então, o lucro máximo, ele quer o y máximo. Então, é assim que eu determino se o exercício é de x do vértice ou se é y do vértice. Depende da grandeza que está sendo perguntada. Ó. De quanto se espera que seja o lucro máximo. A grandeza que está sendo perguntada é lucro máximo. Onde é que o lucro está? Está aqui na frente, no papel de y. Então, ele quer saber o y máximo. Então, é isso que eu vou fazer. Y do vértice. Então, lucro máximo, que nada mais é que o y do vértice. Dois caminhos para o cálculo do y do vértice. Tem o cálculo mais típico, usando a expressão, que é como eu vou iniciar. Então, eu tenho que y do vértice
pode ser calculado fazendo-se menos o discriminante, menos delta, sobre 4A. E depois tem um outro procedimento alternativo que eu faço na sequência. Então, y igual a menos delta sobre 4A. Então, vou calcular aqui separado, como se fosse um rascunho, ó, o meu discriminante, o meu delta. Discriminante igual b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Discriminante igual b quadrado, o b está aqui, ó, é o 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes o a. Antes aqui, ó, do t quadrado menos 1. E vezes o c, que também é menos 1. E aí o discriminante está resultando 6 ao quadrado, 36. Menos vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. E aí eu fico que o discriminante resulta 32. Delta, né? 32. Venho para cá. Y do vértice menos discriminante menos 32, divide por 4 vezes o a. 4 vezes o a é negativo menos 1. Y do vértice igual menos 32, divide por menos 4. Y do vértice igual a 8. Lembra que 8 milhares de reais, né? O lucro é dado em milhares de reais. Então, 8, lucro máximo, igual 8 mil reais. Mas ele quer que o lucro passe a ser 3 vezes esse lucro máximo. Então, ele quer que passe a ser 8 mil vezes 3, o triplo. E aí o resultado vai ser de 20, deixa eu colocar aqui bonitinho, vai ser de 24 mil reais. E aí eu tenho isso na alternativa E, 24 mil reais. Ok, então esse é o formato típico usando para calcular o y do vértice, né, o valor máximo de y, nesse caso o y máximo, o lucro máximo, eu uso a expressão. Outro formato é tu fazer o cálculo do x do vértice, que ele é bem simples, e jogar dentro da lei da função. Então, aqui é como se fosse um método, que esse aqui é o primeiro método, e eu vou agora para um segundo método. O segundo método eu vou calcular o x do vértice primeiro, que na realidade o x do vértice ele é o t do vértice, né? Porque o x está sendo representado pelo t. Então, é o t do vértice, ou seja, é o bimestre em que acontece o lucro máximo. O lucro máximo é o L, é o Y, e o lucro máximo foi de 8 mil. Agora, eu vou calcular o t do vértice, quer dizer, o tempo, eu vou calcular em qual bimestre aconteceu esse lucro máximo. E aí, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vou colocar aqui que t do vértice, ou x do vértice, é menos b sobre 2 vezes o a. Então, eu tenho aqui menos b, menos o b, ele é 6 positivo, menos 6, divide por 2 vezes o a, 2 vezes menos 1, menos 6, divide por 2 vezes menos 1, menos 2. E aí, o t do vértice, ou o x do vértice, como queiram, é igual a 3. Ou seja, acontece o lucro máximo aonde? No terceiro bimestre. Se a pergunta fosse em quantos meses eu tenho o lucro máximo? Em 6 meses, porque ele está acontecendo no terceiro bimestre. Então, em 6 meses, poderia ser essa a pergunta. Bom, agora que eu sei que é no terceiro bimestre, eu sei que o t vale 3 para dar o lucro máximo, eu vou substituir esse 3 na lei. Então, o meu lucro máximo, o meu L máximo,
vai ser igual a menos, o t é 3, então menos t ao quadrado, estou pegando a lei, até vou colocar aqui para ti, ó. Vou colocar a lei de novo, fica bem didático. L igual a menos t ao quadrado mais 6 vezes o t menos 1. E agora eu vou fazer o L máximo, lucro máximo, que eu já tenho pelo outro método que deu 8, né? 8.000. Então, L máximo é igual a menos o t que eu encontrei, ó, o t do vértice é 3. 3 ao quadrado mais 6 vezes o t, que é 3 de novo, menos 1. Lucro máximo igual a menos 3 ao quadrado. Cuidado aqui, ó, menos 3 ao quadrado, isso vai dar menos 9. Ah, senhor, mas eu aprendi que menos elevado ao quadrado dá mais. Se fosse menos 3 ao quadrado, assim, ó, isso aqui resulta 9. Mas menos 3 ao quadrado, esse quadrado ele é só do 3. Então, repete o menos e 3 ao quadrado, 9, isso dá menos 9. Tem que ficar atento quanto a isso. Então, aqui resultou menos 9, mais 6 vezes 3, 18, menos 1. Menos 9 com mais 1, menos 10, mais 18. E aí, nota que realmente se confirma, né, que o lucro máximo está resultando menos 10 com mais 18, está dando 8. Ou seja, está dando 8 milhares de reais, ou seja, 8.000 reais. Lembra que ele quer o triplo, multiplica 8.000 por 3 e aí dá os 24, a alternativa E. Da mesma forma. Então, duas possibilidades resolutivas. Vou aproveitar que eu ainda tenho um pequeno espaço aqui e vou fazer a caracterização gráfica dessa função para deixar ela bem completinha, ou deixar ela com mais recursos didáticos para o teu estudo, tá? Como a gente está gravando, né? Quando se está gravando, o tempo é algo que não existe. E aí eu vou fazer assim. Eu não vou aqui... Aqui eu tenho o lucro. E aqui eu tenho os bimestres. T bimestres. Eu não vou aqui pensar onde ela vai... a das raízes. As raízes aqui seriam raízes bem quebradas. Eu vou fazer uma situação bem rascunho, um esboço bem descompromissado com a realidade da função, com os valores numéricos da função, com os coeficientes. Eu vou colocar a função, como ela tem o coeficiente de maior grau aqui, ó, t quadrado negativo, tá? Na função a gente sabe que a parábola da função ela vai ficar com a concavidade voltada para baixo, então ela vai ficar com esse movimento, por isso que ela tem aqui um ponto máximo, que é o vértice, então aqui é o lucro máximo, ó, o lucro mais alto, e aí então eu sei que esse ponto de lucro mais alto aqui, ó, se refere ao bimestre 3. Por que, senhor? Porque o t do vértice aqui, ó, lembra, foi no terceiro bimestre, então aqui eu tenho terceiro bimestre com o lucro máximo de 8.000 reais. Então, foi isso que eu consegui perceber através da lei dessa função. Então, claro, dando ênfase, né, para o valor aqui, coordenadas do vértice. Eu não pensei em raiz, onde é que corta, eu pensei só nesse rascunho bem grosseiro aí para indicar o que foi feito em relação ao vértice, em relação a valores de lucro máximo para x e para y. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.